Aqui. Bom dia, pessoal. Bom dia, João Gabriel. Bom dia. Descansou bastante? Mais ou menos. Mais ou menos. Tiveram uma semaninha de folga. Gabriel, tudo bem? Debson. Que sono é esse, gente? Deu para descansar bastante? Vitor? Sara, cadê o povo, gente? Alana. Isabela. Qual Isabela é essa? Já pegaram o livro? Sim. Pessoas? Ótimo, ótimo, ótimo. Senhora. Quase na hora da nossa aula, né? Quem é que tá com o iPhone aqui de Adriana? Samuel, bom dia. Bom dia. Tudo certo? Tiago, bom dia. Entrou agora, Heloísa. Bom dia. Bom dia. Liga as câmeras, olha aí que bonito. Um monte com as câmeras ligadas, um monte de gente linda. E vocês ficam aí, ó, com a câmera desligada. Vamos lá então começar? Já está na hora, né? Bom, vocês receberam o cronograma da semana e tem uma atividadezinha para nota que a tia pediu. Qual foi a atividade? Ô tio, eu já tô fazendo. Ótimo, João Gabriel. Ótimo, Atividade parabéns. mostrar as eras Oi? geológicas. Oi? Das eras geológicas. Isso. Aí a tia pediu para vocês fazerem uma leitura. Vocês assistiram um documentário das eras geológicas? A tia passou um documentário. Vocês assistiram? Bom Sim? dia, tia. Bom Ainda não. dia, tudo bem, Danilo? Tudo. E o que vocês acharam do documentário? Que você mandou lá, tia? Aquele que eu pedi para vocês assistirem. Falou sobre o planeta Terra, as mudanças que aconteceu nele, criação dos animais.
Um monte de coisa. Isso. E a Terra, ela era como é hoje em dia? Não, ela é cheia de lava, alguma coisa. Depois ficou cheio de gelo. Houve muitas alterações, muitas transformações, muitas mudanças. E quando a gente fala de tempo geológico da Terra, nós estamos falando de quê? Da escala de tempo que é usada para medir o quê? Os Tempo? milhões e bilhões de anos da Terra. É isso? Sim. Agora, a Terra, ela tem aproximadamente quantos bilhões de anos? Entre 4 a 5, tia, eu acho. 4,6, tia, bilhões? 4,6 bilhões de anos. Muito bem. 4,6 bilhões de anos. Esse é o tempo de existência do nosso planeta. Agora, do universo, qual é o tempo aproximado de vida do universo? A idade do universo? Sei lá. 13 bilhões de anos. Há 13 bilhões de anos atrás, formava-se o universo, tá? Com todos os elementos que o compõem hoje, né? Então, todos os astros, né? E aí, a partir de 4,6 bilhões de anos atrás, formou-se a Terra. Então, quer dizer, a Terra ela não é tão velha assim como se parece em relação à existência do universo. Então, durante a formação da Terra, ela foi passando por muitas mudanças. A Terra não surgiu do jeito que é hoje. Então, por que a tia pediu para vocês fazerem uma linha do tempo das eras geológicas? Por quê? As eras geológicas é o período que marca o surgimento de quê? É o período em que marca o surgimento de tudo que vem acontecendo. E ali ele se divide-se ali no período paleozoico, no período mesozoico, no período cenozoico. Pegue um livro de vocês ali na página 14. Ih, Oi. tem que fazer a tabela das eras? Não, não precisa não, só a linha do tempo mesmo. Você vai colocar os acontecimentos. Mas esses acontecimentos, eu quero que vocês coloquem a data aproximada e eu não quero que vocês escrevam, eu quero que vocês desenhem. Tá bom? Tem que ser desenhado, tá? Por isso que a tia colocou um pouquinho maior o valor da atividade. Olha só, na página 14 tem ali, ó, toda a história da Terra de aproximadamente 4,6 bilhões de anos atrás. Essa história, ela foi inserida numa linha do tempo, com duração de 1 ano apenas. Com duração de 1 ano apenas, tudo isso teria acontecido. 1º de janeiro, se fosse em 1 ano, 1º de janeiro nasceria a Terra, 2 de março começaria a vida, 14 de novembro surgiram os primeiros animais, 13 de dezembro surgiram os dinossauros, 26 de dezembro desaparecem os dinossauros, 31 de dezembro surgem as primeiras espécies humanas e 31 de dezembro surgimento das primeiras técnicas agrícolas. Isso aqui se a Terra demorasse 1 ano para poder se formar. Mas ali nós temos a história geológica da Terra, ou seja, como tudo começou para se formar, que essa história geológica ela é medida por bilhões e milhões de anos. Na página 15, nós temos as eras, tá? As eras ali, ó, do Paleozoico, Mesozoico, Cenozoico. Só que antes nós tivemos quem? Os pré-cambriano. Pré-cambriano, depois nós tivemos então Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico. E aí vocês vão colocar o que aconteceu lá no período pré-cambriano.
Aí vocês vão colocar período pré-cambriano. E aí vocês vão desenhar como que era a Terra no período pré-cambriano. Depois, lá no período paleozoico. Período paleozoico. O que surgiu no período paleozoico? Depois, o Mesozoico. O Mesozoico, ele é um período de intermediário entre o Cenozoico e o Paleozoico. Paleozoico está ali no meio. O que aconteceu no Mesozoico? Surgiram os primeiros dinossauros. Vocês vão poder desenhar os dinossauros, as primeiras espécies de pássaros. Porque no período Mesozoico, ele divide-se, então, em três, que é o Triássico, Jurássico e o Cretáceo. Cada um surgiu uma coisa, né? Ali no Triássico, os primeiros dinossauros. Depois, no Jurássico, os primeiros pássaros e os mamíferos. O Cretáceo, então, aí lá no Cretáceo, o que aconteceu? Aconteceu uma grande mudança, que foram quem? Separou a América do Sul da África, porque vocês vão ver a Pangeia, como a Pangeia, que era uma única massa de terra, depois separou, formando a Laurásia e a Goldiana. E nesse período também, houve a extinção de quem? Dos dinossauros. Então, eu quero que vocês coloquem o período ali, pré-cambriano, e desenhem o que aconteceu no pré-cambriano. Paleozoico, o que aconteceu no Paleozoico. Mesozoico e o Cenozoico. E vocês vão ver que foi qual período que surgiu as primeiras espécies humanas? Pré-cambriano, Cenozoico. Então, se eu perguntar qual é a era mais atual, qual vocês vão me responder? A Cenozoica, que foi o aparecimento, então, de quem? Das primeiras espécies humanas. Então, vocês vão dividir o que aconteceu, os acontecimentos, lá no pré-cambriano, e vão desenhar e pintar. Né? Se quiser imprimir imagem também pode, ou recortar de alguma revista, entre outros, vocês podem também. Tá bom? Entendido? Então, vocês vão fazer a linha do tempo por eras. Pré-cambriano, paleozoico, mesozoico e cenozoico. Que marca, então, data, então, os acontecimentos que foram surgindo na Terra. Tá certo, meus gatinhos e gatinhas? Entendido? Ô tia, você tem algum exemplo de linha do tempo aí? Oi? Um exemplo de linha do tempo só para ver como é que é. Então, você vai colocar, ô Danilo, você vai colocar ali, ó, período, vai colocar o nome, período pré-cambriano. Então, nessa faixa ali que você colocou, período pré-cambriano, você vai fazer os desenhos de tudo que aconteceu. Sim. Então, não precisa colocar datas, não. Tá? Você vai ver que ali, ó, tem as datas, né? O período pré-cambriano ali, 4,5 milhões de anos, e vai diminuindo. A existência das primeiras espécies humanas, né? Cerca de 1,8 bilhões de anos atrás. Então, você não precisa colocar data, só coloca por período para você associar os acontecimentos do período pré-cambriano, os acontecimentos do período paleozoico, depois Mesozoico e depois o Cenozoico. Ô, tia. Eu. Aqui, ó. Isso mesmo, João. Isso mesmo. Nessa imagem tem todos os acontecimentos. Certíssimo. Tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos lá, hein? Ó, as eras geológicas, né? Ou seja, o tempo geológico. Ô tia, então essa linha do tempo tem que fazer no caderno? Numa folha A4, vai ficar melhor. Tá? Se você não tiver em casa, você pode fazer no caderno de desenho, aí você destaca. Beleza. Tá certo? Então, vamos lá, ó. Antes de começar, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Como essa imagem aqui, ó. O que vocês entendem dessa imagem ali? A Terra? Como que era a Terra? Ah, cheio de lava, muito quente. Isso mesmo, olha. A Terra, ela era cheia de lava, muito quente, e ela se parecia com o quê? Um vulcão?
Parecia com uma grande bola de fogo. Ah, Por tá. quê? Por que parecia com essa grande bola de fogo? Porque existia muitos vulcões. E esses vulcões faziam com que a lava, né, quando expelisse a lava, deixasse as temperaturas Altos. muito quente, né? Então, se era muito quente, por isso não existia Seres vivos. ou seja, não existia a vida, né? Porque como alguma coisa, né? Alguém vai sobreviver num lugar muito quente, fervendo, borbulhando, como as lavas dos vulcões? Não. Uhum. Né? Então, por isso que nessa época ali, né, a era azoica, esse período aqui, era um período sem vida, tá? Então, justamente não tinha vida porque as temperaturas eram muito quentes e não promovia o desenvolvimento da vida ali. E foi nesse período, então, que se dividiu o núcleo, o manto e a crosta terrestre, então, formando então as microplacas, tá? Então foi nesse período aqui, porque a gente vai ver lá na frente que a Terra, ela possui o quê? Ela possui então as camadas da Terra. Vocês lembram quais são as camadas da Terra? Que eu falei agora? Crosta, manto, núcleo externo e interno. O núcleo. Crosta, Essa divisão ali, ela aconteceu nesse período, né? Nesse período da era azoica, é um período sem vida. Então, a partir dali, surgiu, então, as camadas da Terra, tá? E que a gente vai ver mais tarde. Então, vamos lá, ó. A Terra é formada por uma composição rochosa e um dos planetas mais próximos do Sol. A sua história começou há cerca de 4,6 bilhões de anos, quando se formava também, junto dela, quem? O Sistema Solar. Nosso planeta e os demais planetas do Sistema Solar formaram-se por acreção, ou acréscimo de matéria cósmica. Depois da fase da acreção, a Terra passou por um estágio de fusão, né? A fusão, ou seja, é o processo de transformação, né? Que transformação é essa? De uma substância sólida para uma líquida. Então, foi nesse período que houve essa fusão ali. Por que que isso aconteceu? Devido àquilo que a tia acabou de falar com vocês. As elevadas temperaturas, tanto na superfície quanto do seu interior. Então, como as temperaturas se elevaram, né? Automaticamente houve essa fusão, passando então do estado sólido para o líquido, onde então divide-se as três camadas da Terra: o manto, o núcleo e a crosta. Que hoje nós podemos associar essa divisão com um ovo, né? Com um abacate. Por quê? No abacate, como que eu consigo identificar as camadas da Terra por um abacate? O que seria o núcleo? A semente. A semente. Muito bem. E aí, o que seria o manto? A penúltima parte dele. A massa do abacate, né? E a crosta terrestre, que seria sua casca. A mesma coisa com o ovo. A gema, o núcleo, a clara. A clara seria o quê? O manto e a casca do ovo, que seria a crosta, tá? Seria as divisões. Então, foi nesse período ali da era azoica que houve a divisão então, das camadas da Terra. Essa divisão se deu devido, então, né, essa fusão que a Terra passou. Até aí tá entendido? Sim. Sim ou não? Então, vamos lá. Ó. Como consequência, então, dessa fusão, os materiais, os mais densos ou pesados, como o ferro e o níquel, afundaram, concentrando, então, a parte central do planeta.
Assim formou-se o núcleo metálico, porque a gente sabe que o núcleo é composto, então, por ferro e níquel, tá? Em volta por um manto de materiais menos densos ou menos pesados, né? E aí, com isso, os materiais mais leves ficaram perto da superfície. Ao derreterem, os materiais da superfície liberaram nitrogênio, dióxido de carbono e vapor d'água. Esse material liberado deu origem, então, à atmosfera primitiva. Lentamente, essa atmosfera começou-se a resfriar e as primeiras rochas foram se formando na superfície, dando início à construção da crosta externa sólida. Atualmente, as rochas mais antigas que se conhecem foram concentradas no Canadá e datam aproximadamente 4 bilhões de anos. A atmosfera inicial atuou como uma espécie de isolante térmico, criando condições para a concentração de água mediante chuvas intensas e formação dos oceanos. Nesse ambiente, por volta de 5,3 bilhões de anos atrás, surgiram os primeiros seres vivos, né? Então, a gente viu que primeiro aconteceu o quê? A Terra, ela era muito quente, parecia uma bola de fogo. Depois, aconteceu o quê? Ela se resfriou, né? Quando ela se resfriou, e aí, né, depois a temperatura começou a esquentar, surgiu quem? Aí foram surgindo os oceanos. Lembra do documentário? Tem que ficou tudo E, congelado. e ficou tudo congelado. Depois a Terra foi esquentando e aí voltou. Aí veio quem? A água. Começou a surgir a vida. Então vamos lá. O que aconteceu lá no período pré-cambriano, antes da vida primitiva? O que é a vida primitiva? Seria. Né? Pensa aí. Você vai ler e vocês vão me falar o que era a vida primitiva, hein? Olha só, o período pré-cambriano, ele compreende as eras arqueozoica, vida arcaica e proterozoica, vida elementar. Então, isso aí está no livro de vocês aqui, ó. Aqui na página 15. Ó, período pré-cambriano. Então, ali nós temos a era arqueozoica, né, e a proterozoica. Então, no período arqueozoico ali, o que existia? É a era mais antiga, né, onde existem, então, as mais antigas rochas. As bactérias constituem os mais antigos seres vivos conhecidos. Então, nessa era ali, né, arqueano ali no paleozoico, no arqueozoico, vida arcaica, então nós temos ali as rochas mais antigas. Depois nós temos quem? Veio a era proterozoica. Essa proterozoica ali foi a vida elementar, por quê? Porque surgiu ali, entre os anos 900 milhões de anos atrás, a atmosfera moderna da Terra começou a evoluir. Foi a partir dali que veio, então, quem? O Paleozoico, o Mesozoico e o Cenozoico. Então, há 3,3 bilhões de anos, a Terra foi se esfriando de fora para dentro. Na superfície, formavam-se, então, os oceanos de rochas leves pegando fogo. Já o material mais pesado mergulhava na direção do centro. Houve início, então, a formação da atmosfera, a partir dos gases e vapores que se desprenderam da Terra, e aí surgiu, então, quem? O resfriamento. Então, nós vimos lá no documentário que primeiro ela esquentou, uma bola de fogo. Depois ela se resfriou. Esse resfriamento, mais tarde, deu início, então, ao surgimento dos oceanos, né? E no período pré-cambriano, também teve quem? Depois, as chuvas intensas. As chuvas, elas se formaram a partir de quem? Do vapor dos oceanos e mares. Com isso, houve início da vida nos oceanos. A primeira vida nos oceanos se deram a partir de quem? Que eu acabei de falar. Das
das bactérias, né? E aí, a partir dali, começou a se desenvolver, então, né, a vida no oceano e houve a formação das cadeias de montanhas. Por que que houve a formação das cadeias de montanhas? Porque com a diminuição da temperatura, o que que acontece? Quando um vulcão ele entra em erupção, né, ele vem de dentro para fora, né? E aí, quando ele chega aqui, ele chega muito quente. A lava, ela vem quente. Então, quando ela chega aqui na superfície, o que que acontece? Ela encontra uma temperatura mais fria em relação de onde ela veio. E aí, essa rocha, ela vai fazer o quê? Endurecer. Então, é por isso que nesse período surgiu, então, as primeiras cadeias de montanhas, né? Que aí, como ela veio, né, se resfriando, lembra que a gente falou aqui, ó, houve o início da formação, aqui. Na superfície formavam-se os oceanos e rochas pegando fogo. O material mais pesado, ele mergulhava na direção do centro. E a Terra, então, ela foi se esfriando de fora para dentro. Então, quando os vulcões eles entravam em erupção e chegavam na atmosfera e encontrava, então, a temperatura mais fria, eles se solidificavam formando, então, as montanhas, as rochas, né? Como aqui, né? Como a gente vê. Então, houve o surgimento, então, dos oceanos. E ali começou a existir, então, algumas vidas que a gente vai ver, né? Aqui é a Pangeia, porque a Terra, ela era uma única massa de terra. Vocês lembram que a tia falou que a Terra ela era uma única massa de terra? Essa única massa de terra, ela era chamada, então, de Pangeia. A Pangeia era a existência de todos os continentes juntos. Não era separado ainda por continente americano, asiático, europeu, não existia. Só existia essa única massa de terra, que era chamada então de Pangeia. O oceano também era um único oceano. Hoje nós temos quantos oceanos? Quantos oceanos 5 nós temos? oceanos, tio. Oi? 5 oceanos. Quais são? Pacífico, Antártico, Glacial Índico, Glacial... Ah, esqueci. Ó, São nós 5. temos então, nós temos o Oceano Atlântico, Oceano Pacífico, o Oceano Índico, o Glacial Ártico, né? Oceano Glacial Ártico aqui no hemisfério norte, e o Oceano Glacial Antártico aqui no hemisfério sul. Hoje nós temos esses, né? Mas antigamente existia um só, que era chamado de Pantalassa. Era esse oceano, Pantalassa. E a Terra era um bloco de terra. Só que existem, né, Ai, fugiu a palavra, peraí que a tia vai lembrar. Os movimentos internos da Terra. Por quê? Existe, né, os agentes externos que atuam no exterior da Terra e existe também os agentes internos. Os agentes internos são aqueles que atuam no interior da Terra, como o vulcanismo, que a tia já falou para vocês lá que eles entravam em erupção, né? Tornando então a Terra uma única bola, né, de fogo, porque era muito quente, né? Existe então o tectonismo. O tectonismo é o quê? É a ação das placas tectônicas, né?
quando essas placas elas se chocam e soergue o terreno, ela vai surgir então as montanhas. Mas quando essas placas elas se chocam e se separam, causam os falhamentos. Esses falhamentos então fez com que essa massa de terra se separasse. Ó, mais tarde ela se separou. Então ela se separou, formando então quem? A Laurásia e a Goldiana. Então a Laurásia e a Goldiana surgiu mais tarde, com a separação então as placas tectônicas fizeram então a separação. Olha bem como que o nosso continente aqui, ó, que continente é esse aqui que a tia está passando a mão? O mouse. Hoje, na atualidade, esse aqui é o continente americano. É o continente americano. Então, aqui é a América, é aonde nós estamos. Então, hoje, nós não estamos mais colados com esse continente. Que continente é esse que a tia está passando o mouse? Continente africano. Veja que a América e a África, elas eram unidas. Mas com o movimento das placas tectônicas separando, hoje nós temos, então, a África separada da América. E vocês lembram qual é o oceano hoje que separa a África da América? Hoje? Qual é o continente que separa a África da América? Essa separação, nós chamamos ela de deriva continental. Oi? Oceano Atlântico. Muito bem, gente. Olha, vocês são top das galáxias. Estão bem sintonizados. Toda essa separação ali, olha, na página 18 do livro de vocês, tem... Na página 18 tem toda essa separação ali, né? Que ela era a Pangeia e hoje, então, nós temos os atuais continentes, né? Com um único oceano, que era o Pantalácia. Hoje nós temos esses oceanos que a tia citou. A Pangeia se fragmentou, dando origem, então, aos atuais continentes. E hoje nós temos quantos continentes? Quantos continentes? 7. Será que é 7? Vamos contar. Ó, nós temos o oceano, o continente americano, continente asiático, africano, a Oceania, Dia 6? o europeu e a Antártida. 6. Muito bem, João Gabriel. Então, hoje nós temos 6. Então, viram que a Terra, as mudanças que a Terra foi passando, né? A existência, né, da vida na Terra. Então, nós temos hoje essa deriva continental, ela foi estudada, né, pelo cientista Alfred Wegener. Alfred Wegener, então, ele que explica, então, né, essa existência da Pangeia e a sua separação através, então, dos movimentos das placas tectônicas. Então, há 230 milhões de anos atrás, existia a Pangeia. E aí, a Pangeia e o Oceano Pantalácia. Hoje nós temos, então, né, a Laurásia, hoje nós temos os 6 continentes, mas depois, mais tarde, se fragmentou, então, né, a Laurásia e a Goldiana. Então, tudo isso foram acontecendo, todas essas mudanças, elas foram acontecendo, por quê? Porque existem os movimentos internos da Terra, que são as placas tectônicas, que causam, então, os terremotos e vão, então, fragmentando. Se você coloca um objeto, né, em cima, pega uma bala, que ela tá dura de cortar, tá certo. Mas se você for ali, batendo nela, né, toda a vida ali, o que vai acontecer? Ela vai fraturar, ela vai se quebrar.
e aí ela vai se quebrar em outras partes. E assim acontece com a Terra, né? Esses terremotos, eles vão ali, né, se intensificando até fazer com que a Terra se separasse. Tanto é que hoje nós temos fragmentos, né, de vegetação, fósseis de animais, tanto na América quanto na África, porque eles eram juntos, então eles transitavam aqui. E após a sua separação, né, não dava mais para transitar para lá e para cá. Mas que tem fósseis de animais na América que são parecidos com a África, porque eles eram juntos e transitavam para lá e para cá. Então, a gente viu, né, que ali surgiu as primeiras espécies de vida no oceano, mas que na era Mesozoica surgiram, então, quem? Houve o surgimento, então, dos mamíferos, das aves, dos répteis gigantes, como os dinossauros, né? Então, na era Mesozoica, houve a separação da Pangeia, né, em Laurásia e Goldiana, né? E olha só, aqui a gente viu que surgiram quem? Os dinossauros. Mas a gente sabe que os dinossauros, eles foram extintos, não é isso? E como que esses animais eles foram extintos? Olha só, depois de 160 milhões de anos de reinado, os dinossauros desapareceram misteriosamente há cerca de 65 milhões de anos para sempre. Mas o que aconteceu com esses animais? Estamos no horário, ok? Tá, joia, tio Léo. Deixa eu só fechar isso aqui com eles, tá, tio Léo? Muitos tentam explicar esse desaparecimento repentino. Existem várias teorias sobre essa extinção em massa, algumas absurdas e outras bastante convincentes. Mas, galerinha, a semana que vem a tia finaliza esse conteúdo com vocês. Deixa a tia só fechar aqui. A tia finaliza esse conteúdo com vocês, de como surgiu, como se separou. Se tiver dúvidas, vocês anotem. Até aí tá tudo certinho? Como que era a nossa terra? Ou tem alguma dúvida? Tá de boa. Tia, Tudo show? Então tá bom. Oi? tia, o dever que vale ponto é só escrever. Quem tá falando, gente? A tia não tá conseguindo ver. Sara. Tá, Sara. É Fala, só desenhar, tia? Você vai colocar os períodos, tá? Era Cenozoica e vai desenhar, pintar ou imprimir, colar. Tia, tem tudo que tem nela ou tipo assim, uma coisa que tem nela? Por eras, os acontecimentos por eras. Por isso que é linha do tempo. O que aconteceu naquele tempo da era pré-cambriana, o que aconteceu no período paleozoico, isso aí. Para vocês saberem direitinho como foi o surgimento tudo, tipo assim, de vida na Terra. paleozoico, tem que desenhar peixe, plantas, árvores. Tudo que aconteceu. Isso, tudo que aconteceu. Aí divide por eras, tá bom? Tia, não precisa colocar data não, né? Só colocar as eras Qual o mesmo. período? Pré-cambriano, tá? Pré-cambriano, cambriano, tá? Mesozoico e cenozoico. Paleozoico e cenozoico. Tá bom? Nossa, Isabela, que legal! Amei o seu efeito. Show! Gente, a tia vai dar outra aula agora. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau. Lindo, amei.